Para nós. Amém, irmãos? Então, glória a Deus, estamos de volta. Eu estava realmente com saudade dos irmãos. E nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre os discípulos de Jesus. Quantos lembram disso? Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre os discípulos de Jesus. E hoje vamos dar sequência falando sobre um personagem chamado Pedro. Nós já pregamos a primeira parte dessa mensagem. E agora vamos prosseguir, e não vai ser a última parte. Nós vamos pregar alguns sermões sobre Pedro, porque a biografia dele é vasta, a Bíblia fala muita coisa sobre Pedro, muitos cenários que Pedro estava inserido, e tem lições preciosas, importantes para nós. Então, Marcos capítulo 3, versículo 13, abra comigo a sua Bíblia. Na medida que você for achando, você vai dizendo: eu vou para o céu. Glória a Deus. Só 2 pessoas vão para o céu? Estou indo. Vou para o céu, glória a Deus. Marcos capítulo 3, versículo 13. Podemos ler? Amém? Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Meus irmãos, a partir desse texto nós temos uma base importante para entendermos aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que antes de Jesus enviar os seus discípulos para pregar a palavra e expulsar demônios, e Jesus deu autoridade a eles para que fizessem isso. Jesus chamou os seus discípulos, designou os seus discípulos para estarem com ele. O texto deixa isso muito claro. Jesus designou os discípulos para estarem com ele e depois para pregar o evangelho e para expulsar demônios. O que nós aprendemos? Aprendemos que o discipulado não começa no público, começa no secreto, ouvindo a voz do Senhor Jesus. Discipulado não começa falando, começa ouvindo a voz de Deus. Antes de Jesus enviar os discípulos para pregar e para expulsar demônios, ele os designou para estarem com ele. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. E, na verdade, a nossa autoridade perante o mundo espiritual passa pela nossa intimidade com Jesus. O nível da sua intimidade com Jesus, o quão profundo é o seu relacionamento com Jesus, vai determinar a sua autoridade espiritual. Então, Jesus, antes de dar uma ordem aos discípulos para que eles pregassem o evangelho, expulsassem demônios, Jesus os designou para estarem com ele, para viverem com ele, caminharem com ele, se relacionarem com ele. E é assim que nasce um verdadeiro discípulo. Não nasce através do fazer, mas do estar na presença de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, você precisa ter relacionamento com Deus. Discipulado não começa no público, discipulado começa no secreto, ouvindo a voz de Jesus. E nós aprendemos na primeira mensagem falando sobre Pedro, que no primeiro encontro de Pedro com Jesus, o que Jesus fez? Mudou o nome de Pedro. O nome de Pedro, de registro, digamos assim, era Simão Barjonas. Essa palavra Barjonas, Bar significa filho, Jonas era o pai de Pedro.
Simão significa aquele que ouve. E o que Jesus faz? Diz o seguinte: a partir de hoje você não será mais Simão Barjonas, o seu nome será Pedro. Pedro é um nome que vem do grego Petros. Petros significa fragmento de pedra, uma pequena pedra. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: mais do que ser alguém que tem a capacidade de ouvir, eu quero que você seja alguém firme na minha presença, uma pedra, uma rocha, um fragmento de rocha na minha presença. Jesus estava apontando para uma nova identidade de Pedro. E isso é muito importante, irmãos, por quê? Porque Jesus, ele não vai mudar o nome de muitas pessoas no Novo Testamento. Ele muda o nome de Simão Barjonas para Pedro, e ele vai mudar o nome de Tiago e João, que eram dois irmãos. Na verdade, ele deu um apelido para eles. Qual foi o apelido? Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso falava muito do temperamento desses dois discípulos. Agora, por que Jesus, ele muda o nome de Simão para Pedro? Porque estava apontando para uma nova identidade. Jesus queria que Pedro fosse uma referência na igreja, alguém que exercesse influência na igreja, verdadeiramente uma coluna. E quando você vai ler o livro de Gálatas, lá está escrito que Pedro, Tiago e João eram colunas da igreja. E eu, quando ministrei essa primeira parte da mensagem, falei sobre uma outra mudança de nome que corrobora com essa ideia do que está acontecendo aqui, que foi lá no Antigo Testamento. Quando Moisés chama os 12 espias, para enviar esses 12 espias a olhar a terra prometida, ali havia um homem chamado Oséias. E antes de enviar esses 12 espias, ele chama Oséias e falava assim: Oséias, a partir de hoje o seu nome é Josué. Você sabia que o nome de Oséias era Josué? Por que Moisés vai mudar o nome de Oséias para Josué? Primeiro, porque Moisés iria colocar Josué como seu sucessor. Josué seria a pessoa que receberia a missão de levar o povo para Canaã, para a terra prometida. Moisés iria dar autoridade, iria colocar Josué como seu sucessor. E mais do que isso, o nome Oséias significa salvação. Josué significa o Senhor é salvação. O que Moisés estava comunicando ao coração de Josué é o seguinte: mais do que você ser salvação, mais do que você ter confiança em si mesmo, para que você cumpra o propósito de Deus, você precisa entender que o Senhor é a salvação. A sua segurança, a sua confiança tem que estar nele, não em você. Quantos podem dizer amém? Agora observe, irmãos, a transformação de identidade que Josué experimentou, a transformação de identidade que Pedro experimentou, falava do nível de responsabilidade que o Senhor queria entregar a eles. E aqui nós temos uma lição importante: quanto maior é a transformação que o Senhor deseja fazer na sua vida, na minha vida, maior é a responsabilidade que Ele quer te entregar no reino. Na verdade, o nível de transformação que alguém experimenta o habilita a ser mais usado pelo Senhor. Quanto mais você se submete ao trabalhar de Deus na sua vida, aos processos de transformação que o Senhor te insere, mais você recebe responsabilidade no reino, mais você recebe autoridade no reino de Deus. Aquilo que o Senhor deseja fazer através de você está condicionado àquilo que você permite que Deus faça em você. Como você consegue entender isso? Eu vou repetir. Aquilo que Deus deseja fazer através de você está condicionado àquilo que você permite que Ele faça em você. Na semana passada, no retiro de casais, eu fiz um apontamento interessante no que tange a casamento.
Porque quando Deus ele foi formar a mulher, e importa a gente pensar que Deus criou homem e mulher no mesmo momento. Deus criou homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher no mesmo momento, mas ele vai formar Eva posteriormente, em um outro momento. Porque tudo que Deus faz, primeiro ele cria, depois ele forma. Se você ler Gênesis capítulo 1, ali é o capítulo da criação de Deus. Gênesis capítulo 2 é o capítulo da formação de Deus. Tudo que Deus criou em Gênesis 1, ele vai formar em Gênesis 2. Então, quando Deus ele cria a mulher e o homem no mesmo momento, mas ele vai formar Eva em um segundo momento. E como que ele faz isso? Ele coloca Adão em um profundo sono, ele rasga o lado direito de Adão, e de dentro de Adão ele tira uma costela, e essa costela foi a matéria-prima pelo qual Deus formou a mulher. Ou seja, daquilo que Deus tirou de dentro de Adão, ele formou Eva. E aí nós temos uma lição espiritual profunda, porque quando o homem se casa, Deus dá a ele uma mulher, a sua mulher, mas a esposa, Deus vai formar a partir daquilo que este homem permite que Deus tire de dentro dele. Quem consegue entender isso? O seu amor, o seu zelo, o seu carinho, a sua dedicação, seu sacrifício por essa mulher, amar essa mulher como Cristo amou a igreja, de acordo com Efésios 5, é isso que vai formar a mulher dos seus sonhos, homem. Porque quando você se casa, Deus te dá uma mulher, mas a esposa depende daquilo que você permite que Deus tire de dentro de você. Então não adianta reclamar da sua esposa. A sua esposa é consequência daquilo que você permitiu que Deus tirasse de você. Amém? Não adianta reclamar da sua esposa. Quando você casa, Deus te dá uma mulher, mas a esposa que você tem é fruto daquilo que você está dando para Deus. Qual é a matéria-prima que você está dando para Deus, homem? Quando o Senhor falou isso ao meu coração, irmãos, isso mudou completamente a minha forma de enxergar meu casamento. Porque eu parei de reclamar da minha esposa, eu parei de murmurar, porque eu entendi que o que eu estava dando para o Senhor não era aquilo que eu queria ver materializado da minha esposa. Então ouça, aquilo que Deus vai fazer através de você está condicionado àquilo que você permite que Ele faça em você primeiro. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, primeiro encontro de Pedro com Jesus, o que Jesus faz? Muda o nome dele. Você é Simão Barjonas, mas a partir de agora, você é Pedro. Petrus, que significa fragmento de rocha, alguém firme, uma referência, uma coluna na igreja. E no segundo encontro, o que aconteceu no segundo encontro de Pedro com Jesus? Porque quando Pedro se encontra com Jesus pela primeira vez, a impressão que o texto nos dá é que Pedro se encontra com Jesus, Jesus aponta para uma nova identidade de Pedro, para onde ele queria levar Pedro, o propósito que ele tinha na vida de Pedro, mas a impressão que fica quando a gente lê o texto é que Pedro voltou a realizar as suas atividades normais. Ele voltou para a pescaria. Porque Pedro, irmãos, ele era um grande empresário do ramo de pesca. Ele recebe uma palavra de Jesus, Jesus aponta para uma nova identidade, o que queria fazer na vida dele, mas ele voltou para suas atividades corriqueiras. E aí no segundo momento, Jesus ele chega na praia, e ele encontra um cenário de muita tristeza e decepção, porque Pedro havia pescado a noite inteira, não tinha pegado um peixe sequer, um lambari. Se bem que ali naquela região não tem lambari, é tilápia mesmo. Só aquele filezinho, limãozinho por cima, na beira da praia. Vamos falar a verdade, hein, gente? Quem quiser me convidar depois do culto, fica à vontade. Quem já comeu uma tilápia, um filezinho de tilápia? Ninguém comeu tilápia aqui, gente? Meu Deus do céu, bom demais. Aí, Jesus chega
ali no mar da Galileia, Pedro decepcionado, frustrado, não tinha pegado um peixe sequer. Jesus então entra no barco de Pedro, pede para ele empurrar o barco, uma distância curta da praia. As multidões estavam seguindo Jesus, e Jesus começa a ensinar a palavra de Deus, começa a falar sobre o reino de Deus, e Pedro ali no cantinho ouvindo o sermão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pedro estava ali, crescendo em fé. Quando Jesus, ele acaba o sermão, ele fala assim: Pedro, entra no barco e vai para águas profundas. Chegando lá, lance as redes. Essa ordem de Jesus poderia encontrar muitas barreiras, tanto físicas quanto intelectuais, em Pedro, e queria impedi-lo de obedecer a ordem. Por quê? É conhecimento de todos os pescadores daquela região que no mar da Galileia, no lago de Genezaré, é a mesma região, o mesmo lugar. Para que se tenha sucesso na pescaria, um pescador deveria pescar de noite em águas rasas. Por quê? Porque durante o dia, quando o sol aquecia a superfície da água, o que a tilápia fazia? Ela descia para águas profundas. E à noite, quando a água ficava mais amena, a temperatura ficava mais amena, a tilápia subia para encontrar alimento. Então o que os pescadores faziam? Vão pescar à noite em águas rasas. Jesus fala para Pedro: Pedro, lance a sua rede. Era de dia, ou seja, já não era noite. Lance as suas redes de dia, mas não lance em águas rasas, não. Lance em águas profundas. Irmãos, totalmente fora da lógica, totalmente fora da dinâmica da pescaria usual. Pedro poderia ter pensado: mas espera aí, Jesus, eu sou pescador há anos, você é marceneiro, cada um no seu lugar. Seu negócio é fazer móveis, o meu é pescar. Ele poderia ter dito isso, mas Pedro, irmãos, ele tem uma atitude sobrenatural. Olha o que Pedro fala: Jesus, tentei pescar a noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, essa foi a receita do milagre que Pedro experimentou. Qual foi a receita do milagre? Obediência à palavra de Jesus. Porque todas as vezes que eu e você obedecemos à palavra de Jesus, essa palavra se transforma numa plataforma para que a gente caminhe sobre o nosso milagre. Quantos podem dizer glória a Deus? Ali no mar da Galileia, tinha a pescaria de sucesso, tinha que ser à noite em águas rasas. Jesus falou: você vai pescar de dia em águas profundas. O que Jesus estava ensinando para Pedro é o seguinte: Pedro, presta atenção, eu sei que tem uma lógica nas coisas, eu sei que existe uma dinâmica natural para as coisas, mas ouça, o meu poder está acima da lógica humana. O meu poder está acima da dinâmica humana, da dinâmica das coisas. O meu poder, Pedro, está acima de tudo isso. E aquilo que eu quero fazer na sua vida vai depender de você crer no poder que vem do alto sobre você. Quantos podem dizer glória a Deus? O que Jesus está falando é: Pedro, você vai ressuscitar mortos. Pedro, você vai curar paralíticos, você vai curar enfermos. Pedro, grandes coisas o Senhor vai fazer através de você, mas você precisa entender que esse poder vai operar não é através da lógica humana, esse poder vai operar através do sobrenatural. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos condicionando o que Deus vai fazer em nossas vidas, condicionando o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida, através de ocorrências naturais. Não! Nós somos filhos de Deus, igreja. O que vai acontecer em nossas vidas não depende de circunstâncias naturais, depende do poder do alto que vai descer sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, porque o que opera em nós é o poder, a glória do Senhor. Aleluia! Isso não está condicionado ao natural.
Pedro falou: Jesus, sob a sua palavra eu lançarei as redes. E eu me lembro, sabe de quê? De Pedro andando sobre as águas. Porque mais para frente, nós vamos chegar nesse episódio. Não vai ser hoje, só vou dar uma pincelada rápida. A gente vai falar isso com calma. Mas Jesus, ele vem andando sobre as águas. O mar revolto, tempestade, chuva forte, vento. Os discípulos acharam que era um fantasma. Aí Pedro, intrépido, sempre ousado, para frente, ele fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá andando até o Senhor sobre as águas. Aí Jesus fala: Pedro, vem. Irmãos, era só dessa palavra que Pedro precisava. Quando Jesus falou assim, vem, ele botou o pé. Sabe por quê? Quando ele obedeceu a palavra de Jesus, a palavra se transformou no quê? Na plataforma daquele milagre. E ele foi andando até Jesus. Depois ele afunda porque ele deixou de crer em um determinado momento. Mas a lição que fica para nós é: quando obedecemos a palavra do Senhor, a palavra se transforma numa plataforma para que a gente ande no sobrenatural. Você sabe o que a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 3? Bendito seja o Senhor e Deus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, o meu chamado, o seu chamado, não é para andar no natural, é nas regiões celestiais. Amém? O que o Senhor tem para nós está em um plano sobrenatural. É lá que a gente tem que guerrear, é lá que a gente tem que andar, porque as nossas bênçãos estão liberadas lá. Quantos conseguem entender isso? Então ouça, irmãos, a obediência à palavra do Senhor é a plataforma do seu milagre. Não te falta promessa, o que te falta é obediência. Não falta promessa para o seu casamento, o que falta é obediência à palavra do Senhor. Não te falta promessa para o seu ministério, o que te falta é obediência à palavra do Senhor. Não falta promessa. Todos nós temos infinitas promessas da parte do Senhor. Pastor, eu não tenho promessa. Tem sim, você tem muitas promessas. Lê a Bíblia, lê a palavra do Senhor, que você vai se deparar com grandiosas promessas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. A palavra do Senhor, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Tem promessas para nós. O que nos falta não é promessa, é obediência. Quantos podem dizer glória a Deus? E aí Pedro, ele fica impactado com o tamanho desse milagre, porque Pedro jogou a rede, pescou muito peixe, teve que pedir ajuda de outros barcos. Pedro ficou espantado. Aí Jesus fala algo para Pedro e a gente vai começar o sermão daqui para frente. Foi só a introdução, tá, gente, até agora. Agora eu vou começar a pregar agora. Estava só fazendo uma recapitulação. Aí Jesus fala para Pedro o seguinte: Pedro, não tenha medo, porque eu farei de você pescador de homens. Vamos ler esse texto? Marcos capítulo 3. Desculpa, Lucas capítulo 5. Um texto sinótico, Lucas capítulo 5. Versículo 10. A parte B. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. A melhor tradução: pescador de homens. É interessante, irmãos, a gente pensar sobre isso, porque Pedro era um pescador de peixe. Jesus, ele vai redirecionar a pescaria de Pedro. Pedro não deixaria de ser um pescador, mas ele seria redirecionado. Jesus daria um novo significado para a captura. Aí você pode perguntar assim: pastor, qual é a diferença de ser um pescador de peixe para um pescador de homens? A diferença, ela é simples e profunda. O pescador de peixe pega o que está vivo, mata e coloca na mesa para alimento. O pescador de homens pega o que está morto, dá vida para a glória de Deus.
pega homens que estão no mar da morte, que estão mortos, e através da palavra, da vida, da comunhão com Deus, dá senso de missão, dá senso de propósito, para que essas pessoas se tornem alimento para outras. É uma diferença sutil, mas profunda. O pescador de peixe pega o que está vivo e mata. O pescador de homens pega o que está morto e dá vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, Jesus ele vai redirecionar essa pescaria de Pedro. E é a partir desse momento, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, deixando tudo, passou a seguir a Jesus. Vamos voltar em Marcos capítulo... Deixa eu ver onde é que está esse texto. É Lucas mesmo. Deixa eu voltar a Lucas 5. Versículo 11. Já estava no texto. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Foi a partir daqui, irmãos, que Pedro ingressou no discipulado integral. Até então, Pedro tinha tido o primeiro encontro com Jesus. Jesus apontou para uma nova identidade, mas Pedro não tinha tomado uma decisão. Foi nesse segundo encontro, através de uma pesca maravilhosa, quando Pedro se depara com o poder de Jesus, é que ele toma uma decisão. Ele abriu mão de tudo, ele deixou tudo para seguir a Jesus. Agora, ouça o que eu vou te falar, igreja. Na Bíblia, deixar tudo, está ligado não somente a você aderir a uma ideia de alguém para segui-lo. Deixar tudo significa que você está aderindo a uma pessoa para segui-lo. Porque tem muitas pessoas que aderiram à ideia do cristianismo, mas nunca aderiram à pessoa de Jesus. Aderiram à ideia do amor, da paz, do perdão, do arrependimento, mas nunca aderiram verdadeiramente à pessoa de Jesus. E por essa razão, não vivem esses princípios. Quando a palavra do Senhor diz que Pedro deixou tudo, o que ele deixou, irmãos? Ele deixou, primeira coisa, ele deixou uma profissão próspera. No dia de maior sucesso do trabalho de Pedro, ele deixou tudo para trás. Depois de uma pescaria maravilhosa, grandiosa, ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Ele deixou segurança financeira, ele deixou segurança patrimonial, ele deixou para trás uma empresa, funcionários, porque Pedro não era um pescadorzinho ralé, não. Depois, quando você chegar em casa, você vai lá no Google, você vai colocar assim, a casa de Pedro em Cafarnaum. Irmãos, a casa de Pedro era grande, tem lá a imagem, tinha 9 cômodos. Ontem eu fiz questão de entrar, eu fui lá cada cômodo, tem as ruínas, né? Gente, é espetacular. Lá no Google você acha isso. Ele não era um pescadorzinho, não, ele era um pescador top. Tinha condições financeiras. Porque a gente pensa assim, não tinha nada, deixar tudo é fácil, né? Não. Pedro deixou muita coisa para trás. E importa pensar que o que ele deixou para trás foi coisas que não consistem propriamente em pecados, em coisas ruins, trabalho, recursos financeiros, funcionários, não é pecado. Mas aqui, o que nós precisamos entender é o seguinte: o fato de Pedro ter deixado tudo para trás para seguir Jesus significa que a partir daquele momento, Jesus não seria apenas um aspecto da sua vida, um elemento adicional na sua vida, não. A partir daquele momento, Jesus seria o centro da vida de Pedro. E ele iria reorganizar suas prioridades através de Jesus.
Deixar tudo para seguir a Jesus significa que quem está no centro da sua história é Jesus. E as suas prioridades, quem determina, não é o que você pensa, o que você quer, é Jesus. Pedro abriu mão dos seus planos pessoais. Quem sabe ele tinha um sonho de ter uma empresa multinacional de pesca. Ele abriu mão disso para seguir a Jesus, porque ele entendeu, Jesus não é apenas um elemento da minha história, ele não é um aspecto da minha história, Jesus ele é o centro da minha história, da minha vida, e eu faço o que ele quer que eu faça, eu vou agir de acordo com o que ele quer que eu aja. Se eu tiver que abrir mão de tudo para segui-lo, eu vou abrir mão de tudo, porque ele é o centro. Quantos conseguem entender isso? Então Pedro começa a reorganizar as suas prioridades a partir de Jesus. Irmãos, organize as suas prioridades, a sua vida a partir de Jesus no centro. Não é o que você quer, não é o seu gosto, não é os seus planos pessoais, não são os seus sonhos, é a vontade do Senhor na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Ele é o centro da nossa vida. E deixa eu te dar uma boa notícia. Quando você coloca Jesus no centro, não falta para você provisão, não falta para você milagre, não falta para você bênção do Senhor, porque Jesus, quando ele está no centro, irmãos, ele se responsabiliza pela sua história. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então Pedro ele vai deixar tudo para seguir a Jesus. Esse seguir na Bíblia é aderir a uma pessoa, não apenas a um conjunto de ideias. Irmãos, seguir a Jesus fala de um relacionamento pessoal com Jesus, não é mera informação. Seguir a Jesus não é mera informação, é um relacionamento pessoal com Jesus. Ouça o que eu vou te falar, o cristianismo não nasceu de um livro, o cristianismo nasceu de uma pessoa viva, Jesus Cristo. Não basta conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o Deus dessa palavra. Vou repetir, não basta conhecer a palavra de Deus, o conceito bíblico, nós precisamos conhecer o Deus dessa palavra. Porque cristianismo é um relacionamento pessoal. Crer não é somente conhecer sobre fatos sobre Jesus, mas conhecê-lo pessoalmente. João capítulo 17, versículo 3 vai dizer: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, esse texto me pegou nessa semana. A vida eterna é esta. O que é a vida eterna, irmãos? A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Jesus. Ouça o que eu vou te falar. O céu não é um lugar para onde nós vamos. O céu é consequência de um relacionamento que já experimentamos. Eu vou repetir porque você não deu glória a Deus. O céu não é apenas um lugar que nós vamos. O céu é consequência de um relacionamento que já experimentamos com Cristo. Agora sim. Ah, eu vou para o céu. Irmãos, antes de você ir para o céu, Deus quer que você viva o céu na terra. Você já reparou que quando uma pessoa se converte, o céu vem sobre ela? Tudo é transformado. Tudo é mudado. Antes de eu conhecer Jesus, irmãos, eu era um maconheiro cheirador de cocaína. Vivia na prostituição. Não queria saber de princípios espirituais, valores espirituais. Eu queria namorar com mulheres diferentes, uma atrás da outra. Esse era eu antes de conhecer a Cristo.
Mas quando eu tive um encontro com Cristo, o céu veio sobre a minha vida, irmãos. Eu abandonei os vícios, eu abandonei o cigarro, eu abandonei a maconha, as drogas, eu busquei me santificar. Eu falei: Senhor, a próxima mulher que eu vou me relacionar vai ser com a minha esposa. Eu vou ter um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados. E eu passei a viver o céu na terra, irmãos. Porque o céu não é um lugar que você vai, o céu é consequência de um relacionamento que você já está experimentando com Cristo. Amém? Céu não é um lugar que vamos, é o que já experimentamos hoje, em virtude de termos intimidade com o Senhor. Tem casa que é um céu, tem casa que é um inferno. Sim ou não? Tem casa que você entra, céu, presença de Deus, glória de Deus, princípios espirituais, filhos tementes ao Senhor, a paz, a harmonia, a alegria no casamento, porque aquele casal está comprometido em viver em obediência à palavra do Senhor, e o céu é fruto disso, é consequência disso. Tem pessoas que falam bem assim, eu já vi pregadores pregando a palavra, falando assim: irmão, você está sofrendo aí, segura firme, o céu está chegando, vai ter alegria no céu, então continua sofrendo aí, dando glória a Deus. Irmãos, amém. Amém. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que o justo, ele não sobrevive da fé, ele vive da fé. É diferente. Sobreviver é isso. É você estar o tempo todo no sofrimento, na angústia, e nunca consegue vencer os seus desafios. Eu não creio nesse evangelho. Eu creio no evangelho que te empodera para que você possa vencer os seus desafios, para que você possa derrubar os gigantes. Tem dificuldade? Tem. Tem tempos difíceis? Tem. Tem desafios? Tem. Tem adversidade? Tem. Tem obstáculo? Tem. Mas maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio nesse evangelho que quebra cadeias, que quebra os grilhões e que nos faz avançar para a glória do Senhor. Então o justo, ele não sobrevive. E aí, irmão, como é que você está? Estou aí, né? Estou indo para onde, irmão? Como é que você está? Estou aqui dando glória a Deus, vencendo as adversidades. Deus é fiel, fiel é o Senhor. Eu vou avançar, eu estou passando por luta, mas eu já estou vendo meus inimigos derrubados para a glória do Senhor. É assim, irmão, que a gente tem que viver, porque o justo, ele vive pela fé. Sabe o que significa isso? A fé, nos momentos de dificuldade, vai te fazer florescer, vai transformar tudo. A fé te faz viver, te dá vida. O justo vive. A fé é vida, irmãos. A fé é vitalidade, a fé é poder, a fé é unção, a fé é graça. A fé é o sobrenatural nos alcançando, para que a gente possa viver o melhor que Ele tem para nós. Aleluia! Fé é isso. O justo não sobrevive pela fé. Diga: o justo não sobrevive pela fé, ele vive pela fé. Você pode aplaudir essa palavra bem forte? O justo vive pela fé. Então, a minha vida eterna, a sua vida eterna começa agora. Quantos podem dizer glória a Deus? Começa agora, irmãos. Você já tem a vida eterna, sabe por quê? O eterno de Israel habita em você. Você é templo do eterno do Senhor. Você é templo do eterno. A vida eterna já está em você. Você não vai para a vida eterna quando você morrer. Não, primeiro que você não vai morrer. Sabia disso? Num fechar e abrir de olhos, todos nós estaremos com o Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, o justo não verá a morte. Sabe por quê? Tragada foi a morte pelo Senhor Jesus. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Nós ressuscitamos com Ele, e nós não iremos ser derrotados pela morte. Num fechar e abrir de olhos, todos nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso que a palavra de Deus declara. A vida eterna começa quando entramos em comunhão com o Pai. O céu é real, mas é fruto do meu relacionamento com o Pai. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora observe, para a gente
e caminhando para o fim. Depois que Pedro se encontra com Jesus, e há uma decisão radical em Pedro de se tornar um discípulo em tempo integral, Jesus, ele vai iniciar um discipulado com Pedro. E esse discipulado, irmãos, é radical. O que Jesus faz? Ele chama Pedro, Tiago e João e leva eles para um ambiente onde eles iriam aprender lições poderosas. Vamos ler Marcos, capítulo 5, versículo 35. Marcos, capítulo 5, versículo 35. Esse foi o primeiro ambiente que Jesus levou Pedro para iniciar o discipulado. Marcos 5, 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comida para a menina. Irmãos, o primeiro ambiente que Jesus vai levar Pedro é o ambiente da ressurreição. Nós vamos visitar ao longo dessa série de mensagens alguns ambientes que Jesus levou Pedro, mas aqui o primeiro ambiente foi o ambiente da ressurreição, e isso é emblemático para a nossa fé. Isso é importante para a nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus queria dar a Pedro uma lição acerca do poder de Deus. O que Jesus estava ensinando para Pedro era o seguinte: Pedro, presta atenção, eu tenho poder sobre a morte. A morte não é maior do que eu tenho poder sobre a morte. O nosso Deus, Pedro, tem poder sobre a morte. E isso, irmãos, é importante, sabe por quê? Porque Jesus havia dito para Pedro o seguinte: Pedro, eu farei de você pescador de homens. Para que Pedro tivesse sucesso em seu ministério de ser um pescador de homens, ele deveria ter a convicção de que Jesus tem poder sobre a morte. Irmãos, quem não tem convicção que Jesus tem poder sobre a morte, fica reclamando, blasfemando, fica criticando. Olha uma pessoa e fala: ih, rapaz, isso aí não tem jeito não. Olha lá, está nas drogas, está na prostituição. Meu marido só quer saber de ficar embriagado, beber, cair e levantar. Essa é a vida dele. Meu marido é um prostituto, não quer nada com Deus não. Meus negócios estão afundando, eu estou indo para a falência. Quem não crê que Deus tem poder sobre a morte, não cumpre o propósito que Ele tem para a sua vida. Irmãos, se não tivessem profetizado na minha vida, se um dia alguém não tivesse olhado para mim e falado bem assim: o Diego está nas drogas, mas eu vejo ele um homem santo. O Diego está na prostituição, mas eu vejo ele um homem santo. O Diego não quer nada com Deus hoje, ele não quer hoje, ele não quer ainda, mas amanhã o Senhor vai alcançá-lo.
Para que você tenha sucesso em ser um pescador de homens, creia, Deus tem poder sobre a morte. E Ele pode transformar qualquer pessoa, irmão. Não há impossíveis para Deus. Pastor Rogério leu aqui o texto. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não tem impossíveis para o Senhor. Ele pega uma pessoa, por mais distante que ela esteja, por mais afastada que ela esteja dos princípios de Deus, ela não está tão distante que não possa ser alcançada e transformada pelo poder do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que nós opera. Deixa eu te dar uma boa notícia. Não importa a situação de morte que você está vivendo, Deus tem poder sobre a morte. Não importa a escassez que você está vivendo, Deus tem poder para transformar essa escassez em abundância. Quantos podem dizer glória a Deus? O nosso Deus é poderoso, igreja. E eu vim aqui hoje, nessa manhã, para liberar essa palavra sobre a sua vida. O teu Deus é poderoso. Ele tem poder sobre a morte, sobre os gigantes, sobre os desafios. O teu Deus tem poder sobre toda e qualquer circunstância. Pega essa palavra, irmão, e sai daqui com uma nova perspectiva, com um novo olhar, andando em fé. O meu Deus, Ele tem poder sobre essa morte que eu estou vivendo. Eu vou profetizar, eu vou declarar vida, eu vou trazer existência aquilo que não é como se fosse. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, o primeiro ambiente que Jesus vai levar Pedro é o ambiente da ressurreição. Pedro, eu tenho um poder sobre a morte. E importa a gente pensar, irmãos, que em Atos capítulo 9, no versículo 40, o que Pedro faz? Do versículo 36 ao versículo 40, Pedro ele vai se encontrar com uma mulher de Deus, chamada Dorcas. E essa mulher, temente ao Senhor, abundante em obras, ficou doente e morreu. Mandaram chamar quem? Pedro. Pedro estava perto da casa de Dorcas. Quando Pedro ele entra na casa, Dorcas estava no segundo andar, igual a filha de Jairo. Pedro sobe, vê Dorcas morta, ele se ajoelha, se prostra, ele ora e fala: Senhor, ressuscita essa menina. E ele fala as mesmas palavras de Jesus para Dorcas. Sabe o que aconteceu? Dorcas imediatamente ressuscitou. O discipulado, irmãos, o discipulado que Jesus inseriu Pedro foi extremamente importante para que ele se enchesse de fé. Pedro viu Jesus derrotando a morte, confrontando a morte. Ele tinha fé, ele sabia: o meu Deus pode fazer. O meu Deus pode fazer. Se Ele fez, então esse poder está em mim também. E Ele ressuscita Dorcas. Pedro se tornou um portador do poder da ressurreição. Ele passou a testemunhar o poder de Jesus sobre a morte. Como um pescador de homens, ele passou a dar vida para pessoas que estavam mortas. Eu vou ficar aqui, irmãos. Eu vou deixar uma outra parte que eu separei para a semana que vem. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.